de hoje é: não perca mais tempo. É sobre isso que nós vamos meditar, é sobre isso que nós vamos estar compartilhando hoje com os irmãos. Eu tenho certeza que no final dessa mensagem o Espírito Santo terá falado com você, e você vai tomar decisões, você vai alinhar coisas em sua vida, você vai fazer ajustes. Eu tenho certeza que é uma palavra que vai realmente nos colocar no lugar que Deus espera que nós estejamos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quando nós falamos de perder tempo, eu penso que nós vivemos um tempo em que nós parece que estamos sempre correndo atrás dos dias, correndo atrás das horas. A todo momento que nós conversamos, às vezes com os irmãos da igreja, temos essa sensação. Se você parar para pensar agora, nós já estamos no meio de setembro, daqui a pouco o final do ano já está aí, não é verdade? O tempo está passando muito rápido, cada mês correndo. Embora o tempo seja o mesmo, parece que falta horas no nosso dia. Algumas pessoas até dizem: puxa, se eu tivesse 25 horas, se eu tivesse 26 horas, porque parece que o tempo que eu tenho não é suficiente para todas as atividades que eu tenho que fazer. Às vezes nós ficamos até um pouquinho, entre aspas, invejosos, porque vemos que tem pessoas que conseguem gerenciar o tempo de uma forma tão maravilhosa, que elas conseguem se exercitar, trabalhar, cuidar da família e fazer tantas coisas, e nós falamos: puxa, mas falta tempo para mim resolver tudo. É importante você entender que o tempo é um presente de Deus para você. O tempo é uma dádiva que Deus deu a você. O tempo, ele é extremamente valioso. Algumas pessoas dizem assim, que tempo é dinheiro. Eu não acredito que tempo é dinheiro, porque o tempo tem mais valor do que o dinheiro. O tempo é mais importante que o próprio dinheiro. Até porque se você tiver dinheiro e não tiver tempo, você não consegue desfrutar do dinheiro. Se você tiver uma boa saúde, mas não tiver tempo, você não consegue desfrutar da sua saúde. Se você tiver uma família bonita e abençoada, uma família feliz, mas você não tiver tempo, você não consegue sentar à mesa, tomar uma refeição com eles, fazer uma viagem e etc. Então todos nós precisamos de tempo, sim ou não, irmãos? Alguns dias atrás, não sei se você acompanhou isso, mas nós somos acometidos de uma notícia trágica. Um casal de bilionários, eles estavam aqui no Guarujá, em um condomínio fechado, de alto padrão, e eles foram em um dos cômodos da casa dormir, e teve um vazamento de gás, e eles morreram. E a fortuna deles estava avaliada em 1,5 bilhões de reais. Imagina que isso é muito dinheiro, e que nós não temos nem talvez ideia do que isso significa. Então eles tinham muito dinheiro, eram jovens, 60 e poucos anos, mas o tempo deles acabou. Então eles não tiveram mais tempo para desfrutar da família, desfrutar do dinheiro e desfrutar de tantas outras coisas. Então o tempo é fundamental, e às vezes nós reclamamos da falta de tempo, mas muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo de uma forma inesperada. Não usamos o nosso tempo corretamente, não alinhamos o nosso tempo de uma forma que ele seja bem aproveitado. Eu quero ler com você Salmo 144, verso 4. Salmo 144, verso 4. O que o salmista Davi fala sobre o tempo. Ele diz assim: o homem, você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui. O homem é como um sopro. O homem é como um sopro. Os seus dias como a sombra que passa. Davi, ele estava falando sobre a brevidade da vida. Ele estava falando sobre a transitoriedade da vida. Davi estava dizendo: olha, a vida passa muito rápido, como um sopro. Você soprou, passou. A vida é assim, nós nascemos, nós crescemos e chega um momento que nós somos chamados por Deus para viver com Ele eternamente, amém, amados? A vida, ela é limitada pelo tempo.
Você pode ter planos, você pode estabelecer alvos, você pode estabelecer metas, você pode ter sonhos, dizer, olha, ano que vem eu vou fazer uma viagem, ano que vem eu vou conhecer um lugar no mundo, ano que vem eu vou entrar numa faculdade, mas para que tudo isso aconteça, você vai precisar do tempo. E Davi diz que o nosso tempo, ele é finito, o tempo, ele é limitado. Salmo 39:5, olha só, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Novamente Davi falando sobre o tempo. E agora ele é um pouco ainda mais incisivo, porque ele diz, é o seguinte, o tempo que nós temos, ele é muito curto. O tempo que nós temos, ele tem o comprimento de uma mão, de um palmo. Aí ele diz, a tua presença, o prazo da minha vida é nada, porque diante da eternidade de Deus, o tempo que nós temos, ele é muito pequeno, ele é ínfimo. E ele diz, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, todos nós um dia passaremos. Não sei você, mas quando eu era adolescente, eu queria logo ser adulto. Porque hoje mudou um pouco os sonhos dos jovens, mas eu queria ter habilitação, eu queria dirigir moto, eu já dirigi antes de ter habilitação, porque naquela época as coisas eram um pouco mais tranquilas, mas eu queria ter habilitação, eu queria casar, eu queria dirigir automóvel. Então quando nós somos jovens, jovenzinhos, adolescentes, nós queremos ser o quê? Adultos. Acontece com mais alguém, irmãos? Acontece. Só que depois que você se torna adulto e vai passando um pouquinho do seu tempo de vida, você quer voltar a ser jovem, não é verdade? Tem uns irmãos aqui que eles são com mais idade, mas eles acham que são jovens ainda. Mas olha só, veja a sua idade. Então quando nós chegamos a uma determinada idade, a gente pensa assim, eu quero ser jovem novamente, eu quero voltar a ser criança. E tudo isso fala a respeito do nosso tempo de vida. Por isso o tempo, irmão, se ele é tão precioso, ele tem que ser muito bem cuidado pela gente. O tempo que você tem de vida, você precisa cuidar muito bem. Você precisa olhar para o seu dia e entender como eu posso aproveitar esse dia para o meu bem-estar, para a minha felicidade e para a glória de Deus. Porque cada dia vai passando, talvez você já está na casa dos 30, dos 20, dos 50, dos 60, dos 70, e ainda resta um tempo para você. Enquanto Deus permitir, nós estaremos vivos, amém, amados? Então o tempo que nos resta, nós precisamos cuidar bem desse tempo. Lá em 2 Coríntios 6, versículo número 2, 2 Coríntios 6, 2 diz assim, porque ele diz, ele o Senhor, eu te ouvi no tempo da oportunidade, diga tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Atente-se a essa expressão, tempo da oportunidade. Paulo estava citando o profeta Isaías. Essa é uma citação do Antigo Testamento. E Paulo estava dizendo que o tempo que nós vivemos, ele é um tempo carregado de oportunidades. E que nós precisamos olhar para o nosso tempo, olhar para os nossos dias, olhar para a vida que nós temos e aproveitar as oportunidades que Deus coloca para nós. Diariamente, constantemente, às vezes você não percebe, por isso é tão bom cuidar do seu tempo. Deus, ele permite que você tenha algumas oportunidades. Por exemplo, às vezes você tem a oportunidade de se encontrar com uma pessoa querida que você não vê há muitos anos, mas aí você diz assim, eu não tenho tempo. Às vezes você tem a oportunidade de fazer um curso que vai mudar o seu currículo e que vai ser ali uma forma de elevar você profissionalmente, mas você diz, não, mas esse curso eu não posso fazer porque eu não tenho tempo. Às vezes você tem um chamado de Deus no seu coração, um desejo de um projeto missionário, um projeto social, um encargo na igreja, e você diz assim, olha, eu até desejo, mas eu não tenho tempo.
Às vezes você pode ter uma promoção, e para você ser promovido, você precisa só, investir num curso, num idioma, mas você diz: eu não tenho tempo. Então Paulo está dizendo que o tempo, ele traz para nós oportunidades, e se nós não soubermos aproveitar as oportunidades que o tempo nos traz, nós vamos perder o melhor de Deus para a nossa vida. Quando Paulo usa essa palavra tempo, ele usa uma palavra no grego chamada kairos, e kairos é o nosso tempo, é o tempo que nós vivemos, é um tempo definido, é uma medida exata, um tempo de Deus, não é o nosso tempo é o cronos, o kairos é o tempo de Deus. Então há tempos que Deus estabelece para a sua vida, há oportunidades que Deus prepara para você. Estar aqui hoje é uma oportunidade que Deus preparou para você, mas escute, há pessoas que não vieram aqui hoje, e elas perderam o kairos de Deus, elas perderam o tempo de Deus. Você está entendendo isso? Deus nos dá um tempo, e o nosso tempo, ele precisa ser bem aproveitado. Depois de muitos anos liderando pessoas, depois de muitos anos pastoreando igreja, depois de muitos anos atendendo pessoas no gabinete pastoral, eu cheguei a uma conclusão, irmãos, e a minha mensagem, ela foi baseada nisso. Há muitas pessoas que estão desperdiçando o seu tempo, e elas dizem o tempo todo: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para ir no culto, eu não tenho tempo para ir na célula, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu não tenho tempo para visitar os meus familiares, eu não tenho tempo para estudar. Você ouve o tempo todo as pessoas dizendo que elas não têm tempo, mas muitas pessoas têm tempo, elas apenas estão usando de uma forma equivocada, elas estão apenas desperdiçando o seu tempo. Então eu quero compartilhar com você, nesse segundo momento da mensagem, o que você não deve fazer para desperdiçar o seu tempo. Algumas coisas que eu quero mostrar para você, que se você não fizer, certamente você terá um tempo bem aproveitado, um tempo bem assim favorável para a sua vida, em nome de Jesus. Os irmãos me ouvem bem? Que eu estou aqui um pouquinho com microfonia, talvez tenha que diminuir um pouquinho aqui no palco, não sei, mas está um pouquinho de microfonia aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, olha só: você perde tempo com a amargura, o ressentimento e a raiva. Todas as vezes que você permite que a amargura, o ressentimento e a raiva entrem em seu coração, você está desperdiçando o quê? Tempo. Veja o que diz em Hebreus 12:15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então toda amargura no nosso coração, ela vai nos perturbar, e perturbados nós não conseguiremos focar naquilo que nós temos realmente que realizar, realmente que fazer. Então viver amargurado, viver ressentido, é uma grande perda de tempo para você. O escritor de Hebreus diz: nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura, queridos, é um dos maiores roubadores do tempo. Quantas pessoas não desperdiçam uma boa parte da vida ressentidas e magoadas? Às vezes a pessoa já separou, já divorciou e teve lá as razões dela, mas ela continua ressentida e amargurada com aquele antigo cônjuge. Às vezes a pessoa no ambiente de trabalho, ela sentiu-se ofendida com uma situação, e ela já mudou de emprego, ela já está em outro lugar, mas ela continua amargurada e ressentida com aquilo. O tempo está passando, mas a pessoa está perdendo as oportunidades que estão disponíveis a ela. Algumas pessoas gastam muito tempo falando das suas amarguras, falando dos seus ressentimentos.
e outras pensando: como eu vou me vingar, como eu farei com que aquela pessoa pague por aquilo que ela me fez. Então escute, enquanto você estiver amargurado, às vezes a pessoa que te ofendeu, ela está desfrutando da vida e aproveitando a vida. Você entende isso? O que eu estou falando é estranho para você, irmão? Não é. Você está lá parado no tempo, congelado no tempo, preso na amargura, e a pessoa está curtindo a vida. Ela está viajando, ela está trabalhando, ela está levando a vida dela, ela está se relacionando, ela está às vezes na igreja, e você está guardando amargura no seu coração. A amargura, ela consome energia da vida. Pessoas amarguradas envelhecem mais cedo. Isso a medicina comprova, a ciência comprova. Pessoas amarguradas somatizam. A amargura faz com que elas tenham dores musculares, dores na coluna. Pessoas amarguradas são mais propícias a doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico. Que triste, queridos, são aquelas pessoas que deixam as oportunidades do tempo para trás, porque elas estão na loucura do ressentimento e do ódio. Escute, não perca mais tempo, perdoe hoje em nome de Jesus. Amém? Segunda forma com que nós perdemos tempo com preocupações e que, irmãos? Ansiedade. Você, quando vive ansioso e preocupado, você está perdendo o seu tempo. Por quê? Escute, porque a ansiedade, a preocupação, ela nos priva do presente. O ansioso não consegue, o deprimido vive o passado. O ansioso, ele vive o futuro. Ele não consegue viver hoje. Ele não desfruta de hoje. Ele não consegue ver cor no dia de hoje. Ele não consegue se alegrar no dia de hoje, porque a preocupação dele é sempre para amanhã, para mês que vem. E aí, será que vai ter o dinheiro do aluguel? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou estar empregado? Como é que vai ser? Como é que vai ser minha vida e os meus filhos? E a minha saúde, como é que vai ser? Então ela perde o tempo presente hoje. E lembre-se do que Paulo disse, citando Isaías: no tempo de hoje existe uma oportunidade. Então, querido, não viva preocupado excessivamente com o seu futuro. A ansiedade, ela vai impedir que você desfrute da bênção de Deus concedida a cada manhã. Veja o que diz lá em Lamentações 3:22. Olhe só, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Quando você acorda todos os dias, Deus, Ele abre a janela da misericórdia sobre a sua vida. Nós poderíamos trocar a palavra misericórdia por graça, por favor de Deus. E quando você acorda, há uma janela de favor de Deus aberta para você, e você precisa enxergar a favor de Deus para esse dia, a favor de Deus para essa semana. Mas a ansiedade não deixa. A ansiedade te coloca numa loucura, uma loucura da preocupação. E aquele contrato, e a conta, e o médico, e os filhos, e você acaba entrando em uma loucura. É necessário descansar em Deus. Amém, amados? Descansar no Senhor, descansar que Deus está cuidando da gente. Amém? Isso é algo que eu converso o tempo todo com a minha esposa, porque a nossa rotina em casa é a seguinte: quando é 5:30 da manhã, minha filha sai para ir para São Paulo estudar. E ela sai de casa e vai para a rodoviária, pegar um ônibus na rodoviária, e aí ela vai sozinha. Quando é 7 horas, a minha outra filha sai sozinha para ir para a escola. Eu saio 7:30 para ir para a universidade. Aí o que acontece? No começo, nós ficávamos ansiosos. E quando eram 5 e pouco da manhã, acordávamos e não conseguíamos mais descansar até 7 e pouco da manhã. Porque pensávamos, se acontecer alguma coisa, se elas forem assaltadas, se quem vai conduzir o ônibus
trouxer um acidente, se algo de ruim acontecer, então nós começamos a ficar ansiosos com isso, até que nós entendemos que aquela ansiedade estava roubando a nossa paz. Então nós oramos, abençoamos as nossas filhas, confiamos no Senhor e falamos: Deus vai guardá-las, elas vão sair em paz e vão voltar em paz, porque senão eu vou estar privado da misericórdia de Deus para a minha vida. Olha o que diz em Mateus 6,25: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro ao curso da sua vida? Você entende isso? Jesus está dizendo: por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar 1 minuto à sua vida. Então não viva uma vida antecipada, não viva se antecipando aos problemas que podem existir, problemas que podem acontecer. Não viva nesta loucura de querer antecipar. Vai acontecer um problema, vai acontecer uma tragédia, vai faltar dinheiro, se eu ficar desempregado, se o salário atrasar, e o governo, e você entra na ansiedade, que rouba você da graça de Deus. Versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Terceira coisa que faz com que você desperdice o seu tempo: você perde tempo quando duvida da promessa de Deus. A dúvida é a inimiga da fé. E tem uma coisa importante que poucas pessoas sabem: o conceito de tempo, ele foi alterado por causa da dúvida. Quando Adão e Eva pecaram, a sentença condenatória de Deus foi a seguinte: eles não teriam mais acesso à árvore da vida, por isso eles não teriam mais a vida eterna. O pecado de Adão e Eva, embora muitas pessoas digam que seja desobediência, não foi. A desobediência foi a consequência do primeiro pecado. O primeiro pecado foi a dúvida, porque Deus disse: não coma da árvore da vida, não coma da árvore do conhecimento, não da vida. Eles podiam comer. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente disse para Eva? Será que é isso mesmo que Deus falou? Colocando dúvida. E quando ela vai falar com Adão, isso fica claro, há uma dúvida no coração. A dúvida, ela rouba o seu tempo. A dúvida, ela atrasa a promessa de Deus na sua vida. Uma promessa que era para você viver hoje, você pode viver daqui a anos ou não viver, por causa da dúvida. Então a dúvida atrasa. Diga: a dúvida atrasa. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso significa que eu posso ser curado hoje, mas se eu tiver dúvida, eu posso ser curado um dia ou nem ser curado. A Bíblia diz que o meu Deus supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus, amém? Mas se eu não crer, eu posso ter suprimento amanhã, depois do dia que eu creia, ou eu posso nunca jamais ter suprimento, amém? Então há promessas que Deus tem para você, que elas não são concebidas, elas não são concretizadas por causa da dúvida. Tiago 1, versículo 6, olha só o que diz: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Escute: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem? O homem que duvida. O homem que duvida não deve esperar receber algo de Deus, porque Tiago diz que ele é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, amados? Creia, confie na promessa de Deus, apropie-se da promessa do Senhor, amém? Outra coisa que faz com que você perca o seu tempo: você perde tempo preso ao passado. O ansioso está preso no futuro, outros estão presos no passado. Veja o que Paulo diz sobre o passado, Filipenses 3, 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Aleluia. Quem teve experiências maravilhosas no seu passado, mas passou? Isso só serve como uma lembrança de gratidão a Deus. Deus tem coisas novas e melhores para você agora no futuro. Aleluia. Você não precisa levantar a mão, mas certamente você teve experiências doloridas no passado. Talvez você traga marcas no seu passado de violência, de abuso, de traição, de deslealdade. E se essas coisas não forem curadas em você, não forem tratadas pelo Espírito Santo, isso vai fazer com que você fique preso neste passado, e o tempo vai passando e você fica preso naquele passado. Você fica preso no passado de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos atrás. Há muitos anos eu atendi uma jovem no gabinete pastoral, e ela me contou algo estarrecedor. Ela me disse: pastor, olha, eu fui vítima de abuso sexual na minha infância. E ela já era uma mulher. E ela disse o seguinte: pastor, olha, eu fico dias no meu quarto, fechado, e eu fico lembrando daquela situação e pensando o que eu poderia ter feito para que aquilo não tivesse acontecido. E eu procurei trazer luz para ela e disse: a primeira coisa é que você não deve se culpar. Você era uma criança indefesa, você não poderia ter feito nada. Alguém não cuidou de você, alguém não estava presente. Mas eu quero dizer para você, enquanto você não liberar esse passado, não liberar esse fantasma, você não vai conseguir viver o futuro que Deus tem para você. E graças a Deus, depois de muitos anos, essa moça avançou na vida, prosperou, tem uma carreira e tem uma vida bem sucedida. Ela não congrega aqui conosco, mas de vez em quando eu a encontro aí pela cidade, ou vejo nas redes sociais. O passado, ele precisa ser esquecido. Volte e meia há pessoas que dizem: ah, se eu não tivesse feito aquilo. Às vezes não diz, mas pensa: ah, se eu não tivesse falado aquilo, ah, se eu não tivesse escolhido esta carreira, ah, se eu não tivesse casado com esta pessoa, ah, se eu não tivesse decidido hoje, decidido lá atrás, o que eu decidi, a minha vida seria diferente. Irmão, diga para quem está ao seu lado: o passado passou. Amém? O passado só serve para você ter boas experiências, e pelas boas oportunidades que você viveu, ser grato a Deus, mais nada. Amém? Outra coisa que faz com que percamos o nosso tempo: você perde tempo se culpando, condenando ou procurando culpados. Toda vez que você vive se culpando das situações da vida, você está perdendo tempo. Mas quando você procura culpados por um erro, está perdendo tempo também. Em Romanos 8:1 diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De maneira que no decorrer da sua vida você terá acertos e você terá erros. Talvez a sua vida foi mais de acertos e menos de erro, ou vice-versa. Mas escute, ao errar, seja humilde, se arrependa, se lave no sangue de Jesus e desfrute do perdão de Deus para você, porque sempre há perdão de Deus para você. Não aceite culpa, não aceite condenação. Se for necessário e possível reparar, repare, mas não fique debaixo de a condenação, porque a culpa, ela é paralisadora. A culpa faz com que anos passem e você tenha na culpa uma âncora que te impede de avançar, de romper, de ter sucesso. Tão importante, queridos, quanto não se culpar, é não aceitar que outros lhe culpem. Amém? Você sabe que nós temos na vida que conviver com uma série de pessoas. Você convive com pessoas no trabalho, na família,
na igreja, talvez numa escola. E existem muitas pessoas que elas estão adoecidas emocionalmente. Existem muitas pessoas tóxicas. E muitas vezes elas para sentirem-se um pouco mais tranquilas em relação às suas crises, elas querem culpar a outros pelas suas crises. Não aceite culpa. Seja humilde para reconhecer se você errou, mas não fique debaixo de nenhum tipo de culpa. Seja livre em Cristo Jesus. Não deixe que o seu cônjuge lhe culpe o tempo todo. Converse com ele, com ela sobre isso. Não deixe que os seus pais lhe culpem o tempo todo, ou os seus filhos lhe culpem. Não permita que alguém, um líder, alguém do seu trabalho, o tempo todo esteja cobrando você, acusando você, condenando você. Saiba a sua posição em Cristo, saiba a sua identidade em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Não aceite acusação. Não deixe que o diabo fique te condenando. Não aceite. Fale, eu fui lavado no sangue de Jesus. Amém, querido? Não seja um juiz procurando culpados. Pessoas que quando algo acontece, a primeira coisa que elas falam é: quem é o culpado? Que eu quero descobrir. Eu quero achar esse culpado agora mesmo. Perda de tempo. Não culpe ninguém pelas suas dores ou pelos seus insucessos. Perdoe mais. Aleluia. Perdoe, releve. Irmão, seja generoso com o erro dos outros. Seja generoso com o erro das pessoas que você convive. Não seja tão rude com o erro dos seus familiares. Não seja tão duro com o erro das pessoas que você ame. Perdoe. Você vai aproveitar a vida melhor. Você vai aproveitar o seu tempo melhor. A vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais tranquila. A vida pode ser mais feliz se você não culpar tanto as pessoas e não se culpar tanto. Porque tem gente que vive o tempo todo se culpando. Tem gente que assim, você nem olha para a pessoa já fala, desculpa. Você já viu? Tem gente que é assim. Qualquer coisa está pedindo desculpa o tempo todo. Desculpa. Ai, me desculpa. Ai, desculpa. Você, mas que tanta desculpa você pede? Porque a pessoa carrega dentro de si uma culpa. Não. Seja livre disso hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Outra coisa aqui, rapidamente, irmãos, para nós irmos caminhando para o final. Você perde tempo quando é paralisado pelo medo. O medo nos impede de desfrutar da vida e das oportunidades que surgem. Com medo você vê a vida passar, amém? Com medo você fica assistindo as pessoas se divertirem. Não é verdade? Às vezes a pessoa está se divertindo num parque de diversões e por causa do medo você fica assistindo. Às vezes a pessoa está... minha filha está falando fala a Deus, mas é uma direta, né? Que nem tanto, né, irmãos? Eu prefiro no parque de diversões ficar vendo ela se divertir. Principalmente nesses daqui da região, né? Que um dia ela foi num parque aqui da região, uma semana depois caiu o brinquedo que ela foi. Aí eu falei para você não ir. A gente fala, eu e sua mãe, mas você fala que a gente é exigente, que a gente vê tragédia em tudo, e o brinquedo caiu. Então ouça os seus pais. Ouça os seus pais. Não é? Mas com medo é isso. O medo da pessoa está lá, tem uma promoção, está você e o outro. Só que o outro não tem medo, você tem medo. Aí o outro é promovido, está lá, muda de carro, prospera, o medo não deixa. Tem uma promoção, aí tem que aprender um idioma, tem que falar inglês. Fala, não, eu tenho medo de aprender, eu tenho medo de falar. Aí o outro é promovido, você não. Com medo você pode ter uma nova carreira. Você, não, já estou com mais idade, eu vou fazer uma faculdade. Não, e se eu não passar? E se eu não der conta? Você é impedido.
O medo te impede de usar o seu dom. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra profética para alguém, você sente no coração de evangelizar alguém, mas o que acontece? O medo não deixa. Você fala: não, se eu abrir minha boca aqui, se a pessoa disser não, se a pessoa rir de mim. Então, irmão, entenda quantas oportunidades que a vida vai proporcionando para a gente, que o medo nos impede de viver. 1 João 4,18. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Você acha que uma pessoa atormentada consegue desfrutar dela? Você acha? Não consegue. Pessoa atormentada não consegue. O medo atormenta ela. Não, mas ela não consegue viver o tempo da oportunidade. Ela não consegue ver a bênção de Deus na vida dela. Vamos lá, mais um aqui. Olha, você perde tempo procrastinando. Sabe o que é procrastinar? Semana que vem eu começo a academia. É procrastinar. Já faz 10 anos que semana que vem você vai começar. Semana que vem eu vou começar a dieta. Já tem 15 anos que essa dieta vai começar na segunda-feira. Isso é procrastinar. Semana que vem eu vou lá visitar aquela pessoa. Há anos que eu estou para visitar. A pessoa morreu e você não foi, porque você procrastina. Irmão, é verdade, isso acontece. É deixar para depois, Depois eu vou fazer. Procrastinar é transferir para outro dia, é deixar para depois, é viver sempre adiando. Tem pessoas que elas adiam até a felicidade delas. Tem pessoas que elas adiam até o prazer delas. Que elas têm oportunidade de fazer uma viagem, elas têm oportunidade de ir a um restaurante, elas têm oportunidade de ir a um evento, elas têm oportunidade de ir a uma praia, elas têm oportunidade de fazer algo bom, mas elas dizem assim: não, agora não dá, agora é como se ela dissesse: eu não mereço agora, mas quem sabe daqui a 1 ano, quem sabe há 2 anos, e ela vai deixando sempre para depois. Pessoas procrastinadoras normalmente são pessoas muito detalhistas, são pessoas muito perfeccionistas, e elas querem uma exigência de perfeição tão grande, que para elas nunca está pronto, para elas nunca está bom, para elas nunca é suficiente. Irmãos, faça o melhor, amém? Mas faça o melhor que você pode fazer. Não é o melhor que o outro acha que é melhor, é o melhor que você pode fazer. Esse aqui é o meu melhor, então eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou fazê-lo hoje. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze. Não é amanhã, amém? Não é depois de amanhã, não é daqui 1 mês, não é daqui a 2 meses. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, porque eu não era assim, eu tento mudar, é que assim, a minha esposa, se ela comprar um sapato, ela vai usar na hora. Se ela comprar uma roupa, ela vai usar no mesmo dia. Eu não, eu compro para usar meses depois. Eu compro para, não, mas depois eu vou usar. Ela não, ela vai usar na hora. E a gente tem que ser assim, porque não sabe se amanhã vai ter pé para calçar e tempo para usar. É ou não é verdade? É. Então o que você tem para fazer, faz hoje, faz agora. Você quer dar um abraço em alguém? Dá hoje. Você quer visitar alguém hoje? Você quer dar uma oferta para alguém hoje? Você quer, sabe, comer uma pizza? Não é a semana que vem, é hoje, irmão. O que você tem para fazer, faz hoje. Por quê? Porque no além, olha só, depois dessa vida, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém, queridos? Mais um aqui. Você perde tempo. Ai, Jesus, será que eu falo esse? É melhor passar, passa. Não, deixa aí. Falo ou não falo, irmãos? A pedido de muitos irmãos, falaremos. Você perde tempo falando da vida dos outros. Como perde tempo falando da vida dos outros, não é? Como a gente perde tempo, dias, horas.
aquela coisa de querer saber o que o outro está fazendo, o que ele está vivendo, quanto que ele ganha, o que ele está comendo. Você vai perdendo tempo, irmão. Tira o foco da vida das pessoas, coloca o foco na sua vida. Quanto tempo gastamos se preocupando com a vida das pessoas, falando delas, ocupando-se com a vida alheia? Pare de cuidar da vida dos outros e vá cuidar da sua vida. Tem tanta coisa que você pode fazer, tanto lugar que você pode conhecer, tanto projeto que você pode se envolver, tanta coisa que você pode realizar. Você deixa de investir em você, você deixa de orar, estudar, trabalhar, se divertir, gastando a sua energia com a vida das outras pessoas, e muitas vezes falando da vida de outras pessoas. Isso está cheio no ambiente de trabalho, no ambiente de muitas famílias, no ambiente de muitos lugares, até de muitas igrejas. As pessoas, ao invés de olhar para a vida delas, elas querem controlar a vida dos outros, controlar a vida de alguém que não é autoridade sua controlar. A Bíblia diz no Salmo 15:2, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Veja, o que não difama com a sua língua. O que é difamar? Falar mal. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Irmão, toda pessoa que quer controlar a vida dos outros, escute o que eu vou dizer para você, aprenda isso. Porque se você faz isso, você precisa sair daqui com uma decisão de mudar. Toda pessoa que quer controlar a vida do outro, ela vai acabar sozinha. Se tem uma coisa que eu procuro fazer como pastor, e quem me conhece de perto sabe disso, e nós procuramos aqui como igreja agir dessa forma. Nós não queremos controlar a vida de ninguém. Nós não temos pretensão. Essa igreja não tem pretensão de controlar a sua vida. Eu como pastor não tenho pretensão de controlar a sua vida. Você é livre em Cristo Jesus. Não queira controlar a vida das pessoas. Você vai entrar em uma loucura. Entende? Você vai entrar num desgaste terrível. O que mais? Você perde tempo. Eu ainda estou no meu tempo. Amém, irmãos? Você perde tempo quando se nega a mudar. É conhecida, quem é mais jovem não vai entender isso, né? Mas os com mais idade vai conhecer. É a síndrome da Gabriela, sabe, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Irmãos, nós podemos melhorar e evoluir. Sabe por quê? O Espírito Santo habita dentro de você. E em Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais paciente, seja uma pessoa mais consagrada, seja uma pessoa mais generosa. Porque sem transformação nós ficamos impedidos de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escute, quanto você ganharia na sua vida se você mudasse alguns aspectos simples em sua vida? Você ganharia muito tempo se você fosse mais empático. Você ganharia muito tempo se você fosse uma pessoa mais generosa. Você ganharia muito tempo se você fosse uma pessoa menos complicada, menos ranzinza, se você fosse mais leve com você e com outros. Porque tem gente que o problema não é nem que ela quer interferir na vida dos outros. Às vezes ela tem uma cobrança excessiva com ela mesma, e ela precisa ser um pouco mais leve com ela. Por que eu estou me cobrando tanto? Por que eu estou exigindo tanto de mim? Por que eu estou me culpando tanto? Mas infelizmente, irmãos, há pessoas que se orgulham de nunca terem mudado. Isso não é bom. Sabe por quê? O homem de Deus e a mulher de Deus, ele está em uma metamorfose, ele está em uma transformação. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não se orgulhe de mudar para pior, mas se você está mudando para melhor, dê glória a Deus. E não avalie a sua mudança simplesmente por aquilo que as pessoas falam.
Porque há pessoas que não querem que você mude, porque elas se aproveitam de você, daquele jeito que você é complacente, daquele jeito que você é, muitas vezes de aceitar tudo, de não questionar. Então tem muitas pessoas que não querem uma mudança, porque elas levam vantagem no seu jeito de ser. Mas se você está sendo transformado em Deus e em Cristo, isso é bênção para a sua vida. Amém? Você perde tempo. Talvez eu perdi muito tempo da minha vida nisso, e eu estou reavaliando o meu tempo nesse ponto. De todos os pontos é o que eu estou reavaliando mais agora, nessa idade que eu estou, e nesse tempo de ministério que eu estou. Tenho 20 e poucos anos de pastor, e sabe, irmãos, eu já tentei ajudar muita gente a mudar que não queria mudar. Então escute, você perde tempo tentando mudar quem não quer mudar. Irmão, tem gente que não quer converter, não perca tempo. Tem gente que não quer largar o vício, não quer. A pessoa fala, eu gosto disso, não perca tempo. Tem gente que não quer servir a Deus, não perca tempo. Continue orando, continue intercedendo, mas não insista, não gaste o seu tempo. Paulo, ele falou que ele foi para lugares pregar e as pessoas não aceitavam a pregação dele. Ele foi para outros lugares. Jesus falou, quando você entrar numa casa, dê a paz, e as pessoas aceitarem a paz, ficarem. Mas se você entrar num lugar e as pessoas não quiserem a sua paz, sai dali, vai para outro lugar. Você entende isso? Então, escute, gastar seu tempo e sua vida tentando mudar quem não quer é loucura. A gente fala, não pastor, meu marido quando eu casar eu vou mudar. Tadinha. Ah não, essa mulher eu mudo, na marra. Você muda sim. Nós não mudamos ninguém, só se o seu nome mudou para Espírito Santo. Se tiver um outro Espírito Santo aqui, nós vamos repreender ele, porque só tem um. Amém? Nós não mudamos as pessoas. Nós não fazemos o evangelho descer goela abaixo de ninguém. Às vezes você está vendo, a pessoa está destruindo a vida dela, e você fala. Irmão, a decisão é dela, a escolha é dela. As pessoas são livres para tomar as suas decisões. Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Ah pastor, mas isso é duro, onde está o amor? Isso é amor, é Jesus quem falou. Porque tem gente que deixa de viver para tentar mudar alguém, e se frustra porque não conseguiu, e vive mal porque não conseguiu. Seus filhos vão tomar as decisões que eles têm que tomar, na idade certa. Tem uma idade que o seu filho não tem autonomia de tomar as decisões que ele quer. Você precisa tomar as decisões por ele, mas vai chegar uma idade que os seus filhos vão fazer escolhas. Vai chegar uma idade que as pessoas que você convive farão escolhas. Vai chegar um momento que os seus discípulos vão fazer as escolhas dele. Você não pode obrigá-los a nada. Você não pode lançar pérolas a quem não quer as pérolas. Amém? E penúltimo, estamos encerrando. Você perde tempo quando se assenta nas rodas erradas. Amém? Perdemos tempo com pessoas erradas. Sabe por quê? Toda conexão com alguém é um canal de vida ou de morte. É um canal de bênção ou de maldição. Uma boa conversa pode lhe trazer uma instrução. Uma boa conversa pode lhe dar um insight que muda a sua vida. Uma boa conversa pode desviar, uma ruim conversa pode desviar você do caminho de Deus e do propósito de Deus. Pessoas bem-sucedidas neste mundo, elas não desperdiçam o tempo dela em conversas tolas. As pessoas de mais sucesso no mundo em que vivemos, elas gerenciam tão bem o seu tempo, que elas não são capazes de gastar 5 minutos em uma roda, onde se fala baixaria, pornografia, fala-se mal dos outros, ou fala-se coisas
fúteis. Você entende o que eu estou dizendo? Esses dias eu estava assistindo no YouTube um vídeo de um dos homens mais lidos do mundo. Você deve conhecer, porque ele é brasileiro, talvez ele seja o escritor mais lido do mundo. O nome dele é Augusto Cury. Alguém conhece? Tem muito material bom. E o Augusto Cury, ele estava dando 10 regras para você prosperar na sua vida, ter um ano de sucesso, era algo assim. E eu estava assistindo aquilo e num determinado momento ele falou: todo final de semana eu pego o meu celular e eu desconecto da internet. Eu desconecto da internet. Ele diz: eu recebo milhares de convites para dar palestras, e as pessoas me oferecem milhões para toda semana dar uma palestra. Eu não vou em todas as palestras, porque eu quero gerenciar o meu tempo de uma forma que eu tenha tempo para minha família, para minha saúde, tempo para minha vida. Ele disse isso, e ele estava dizendo: se eu fosse você, faria o mesmo. Às vezes, irmãos, um aparelho celular, ele faz com que a gente perca um dia. Todo celular tem aí um gerenciador de tempo. E se você der uma olhadinha, se você não sabe, pergunta para um adolescente que ele vai saber. Você vai entender quanto do seu dia você está gastando no seu aparelho celular. Talvez você não saiba e você fique impressionado de gastar 5 horas, 6 horas do seu dia no celular. Se você trabalha com isso, isso não diz a você. Se é um instrumento de trabalho, ok. Mas não trabalhe 24 horas. Descanse. O descanso é bênção de Deus para a sua vida. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos Cuidado onde você senta, com quem você conversa, com quem você vive a sua vida. Essas pessoas acrescentam, elas te empoderam, elas levam você para cima, elas te colocam para baixo, elas querem o seu sucesso, elas invejam você, elas choram com você, mas na hora de rir com vocês, elas riem. Na hora das suas mazelas, elas estão lá, mas na hora das suas vitórias, você vê nelas, no olhar delas, que elas estão alegres com a sua vitória também. Avalie isso, pense a respeito disso. E por fim, último, você perde tempo quando está tão ocupado ao ponto de não cuidar de você e não cuidar da sua família. Eu vou repetir: você perde tempo quando você está tão ocupado ao ponto de não cuidar de você e não cuidar da sua família. Timóteo 4,6 diz: tem cuidado de ti mesmo. Timóteo 5,8 primeiro diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Cuide de você. Separe um tempo para fazer aquilo que você gosta. Cuide da sua família. Há uma frase bem conhecida que diz: nada compensa o fracasso no lar. Ou seja, não adianta você ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, ou perder os seus. Quantas vezes somos tão bem sucedidos aí fora, mas estamos perdendo os nossos filhos para a depressão, para a síndrome do pânico, para as drogas, para a ansiedade, porque não temos tempo de sentar na mesa e tomar uma refeição, porque não temos tempo de fazer um passeio, porque não temos tempo de ir a uma praia, porque não temos tempo de viver a vida fazendo aquilo que traga alegria para nós. Irmãos, esse mundo impõe um ritmo tão alucinante que se nós não pararmos e questionarmos a vida que nós estamos vivendo, nós vamos chegar a um momento que nós vamos ser apenas um coadjuvante da vida. A gente vai ver a vida passar. Vai passar os 20, vai passar os 30, vai passar os 40, os 50, os 60, e você vai ter a sensação de que você viu a sua vida passar. E quem tem essa sensação de ver a vida passar, quando chega lá na velhice, fica deprimido, fica frustrado, porque diz: eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho aposentadoria, mas assim, eu não vi meus filhos crescerem,
eu nunca sentei à mesa, eu nunca fiz uma viagem, eu nunca assisti um filme com os meus filhos, eu nunca cuidei de mim, eu não fiz uma atividade física, eu não cuidei da minha saúde mental. Não perca tempo tão ocupado, a ponto de não cuidar de você, e não cuidar dos seus. Faz tempo que talvez você não ore, faz tempo que você não pega a sua Bíblia para ler, faz tempo que você não passeia ou faz uma viagem com a sua família. O tempo está passando, é o momento de nós aproveitarmos o nosso tempo hoje, aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amanhã, quando você acordar, a misericórdia do Senhor terá se renovado sobre você.